Como falar do Evangelho? Todo cristão genuíno sabe que pessoas que não creem no Evangelho serão condenadas. E todos nós que de verdade cremos, tristemente, temos familiares e amigos que amamos e que ainda não conhecem a Cristo. E se realmente nós cremos, somos chamados a obedecer ao que o Senhor Jesus ordenou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta não é uma ordem somente para os apóstolos ou para pastores, mas para todos os cristãos. Nossos colegas, familiares ou vizinhos precisam ouvir o Evangelho para que haja a possibilidade de crerem. A palavra é clara sobre isso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Se as pessoas não ouvirem de Cristo, jamais terão a possibilidade de serem salvas. Diante disso, alguns perguntam: mas como eu devo falar do Evangelho? É verdade que Deus usa várias formas e pessoas para levá-las até Ele. Mas a mensagem é uma só, o Evangelho. E na mensagem do Evangelho, que são as boas novas, há pelo menos 6 pontos inegociáveis. O primeiro, ore pela pessoa e peça a direção a Deus. É Deus quem faz tudo, do início ao fim. Por isso, ore a Ele pedindo sabedoria para falar de Cristo. Mesmo que você não tenha se preparado, se surgir uma oportunidade, peça ao Senhor que lhe dê a capacidade e a ousadia de falar dele, não importa a hora ou o local. Paulo, em Romanos, demonstrava esse desejo e orava sobre isso. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Segundo ponto, confronte o pecado e diga a respeito de nossa separação de Deus. O Evangelho é uma boa notícia, a boa notícia de Cristo. Mas nós precisamos saber primeiro a má notícia a nosso respeito. Frases feitas como sorria, Jesus te ama, ou Deus tem um plano maravilhoso para você, não tratam com a verdade. Leve a pessoa a considerar os seus pecados de maneira prática. Mostre que ações como a mentira, a maledicência, o adultério, o ódio, entre outros, são pecados. Diga também que todos somos pecadores, porque nascemos assim. É isso que Deus diz em sua palavra. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. É importante que você se identifique como um pecador, afinal, essa é a realidade de todos nós. E assim, você não vai parecer ser melhor do que a pessoa com quem você fala, porque na verdade, você não é mesmo. Há vários textos da palavra que mostram claramente como somos pecadores. Como Paulo diz em Romanos, por exemplo, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ah, mas as pessoas não gostam de ser ofendidas. Não há uma forma mais fácil? Essa é uma mentalidade dos evangélicos da nossa época. O fato é que precisamos ouvir de nossa realidade de pecado, a fim de que vejamos que o nosso estado diante de Deus é muito grave. Precisamos ouvir a verdade a nosso respeito, pois é a verdade que nos liberta. É muito importante também que você cite a palavra de Deus, mesmo que você não se lembre das referências do capítulo ou do versículo. O importante é que a palavra seja citada. Terceiro ponto, fale do amor de Deus por pecadores. Depois de tratar destas bases, anuncie o amor de Deus por pecadores como você e como a pessoa com quem você estará falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Explique para ela como Deus amou o mundo. E aqui, o quarto ponto, fale claramente do que Cristo fez na cruz.
Fale de Cristo, não da sua religião, da sua igreja, das coisas que tem lá, ou da sua vida, do seu testemunho. Não, fale de Cristo. Só há um meio que Deus usa para levar alguém a crer. Logo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Fale quem é Jesus, o Deus Filho, que veio sem pecado e na cruz morreu por nós pecadores, a fim de nos fazer morrer e nos dar uma nova vida em sua ressurreição. Preste atenção, não diga que Jesus fez isso pela pessoa com quem você está falando, mas que ele fez por pecadores como você e como ela. E só então, o quinto ponto, fale da necessidade de arrependimento. Esse é um ponto fundamental. Ouça o que o Senhor Jesus pregou desde o início do seu ministério. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Lembre a pessoa o que Jesus também disse: quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Mas olhe, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. De acordo com Jesus, não serão todos salvos, mas somente aqueles que creem no Evangelho. E uma das claras evidências de que alguém realmente creu é o arrependimento. Não é você fazer uma oração com a pessoa, ou dizer para ela aceitar a Jesus, ou para ela pedir para Jesus entrar em seu coração. Quem crê de verdade no Evangelho se arrepende dos seus pecados. E o sexto ponto, peça a Deus e espere totalmente na ação do Espírito Santo. Nós não podemos converter ninguém, não force nada, não use técnicas, emoção, nada. Se a pessoa não demonstrar interesse, não insista, continue orando por ela. Se ela desejar dar continuidade à conversa, pergunte o que ela entendeu, se ela compreendeu o Evangelho. E se ela não tiver entendido, fale novamente do Evangelho de Cristo. O nosso papel é pregar. A conversão é ação exclusiva de Deus. Só Deus pode gerar o arrependimento e a fé na pessoa, a fim de que ela creia em Cristo. Ninguém mais pode. Espero que Deus conceda a você várias oportunidades de pregar o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, e que Ele salve as pessoas que você ama, para a honra e glória dEle mesmo.